Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou Pedro Ferraz, estamos aqui com o Petcast, que vai ir ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Gostaria que vocês mantivessem nesse horário aqui junto com a gente, para poder ouvir muitas histórias de profissionais da área da veterinária, da área do adestramento, da área do comportamento animal, que a gente vai poder discutir aqui e passar dicas para todos vocês qual a melhor forma de termos essa ligação homem-animal mais próxima e que a gente consiga ter uma condição mais segura também disso. Hoje tenho a grata satisfação de ter comigo como convidado Leandro Fadel, um doutor médico veterinário, presidente da Anclivepa e colega nosso de clínica aqui em Porto Alegre. E temos aqui um monte de histórias, né, Fadel, para poder contar e comentar aí a respeito dos animais de estimação, visto que tu é uma pessoa que tem uma qualificação tremenda em relação a isso. Gostaria que tu te apresentasse para nós, Fadel. Da onde que tu é, da onde que tu chegaste aqui? Então, boa noite, Pedro. É uma honra poder estar aqui participando, poder compartilhar essas histórias, ter esse papo legal aqui. E já de antemão, já desejo sucesso aí ao Petcast. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu não sou gaúcho, apesar da acolhida da terra aqui foi muito boa, né? Então, bebeu água do Guaíba? Sim, do Guaíba, já ficou, né? Mas da praia ali do litoral já foi um pouco. Já descobriu. Mas eu nasci no interior de São Paulo, né? E me graduei em Minas. Então, eu fiz a minha faculdade em Minas Gerais, na Universidade Federal de Lavras. Depois eu saio de Lavras, vou para São Paulo, capital, onde que eu passei um momento da minha vida. Lá eu fiz meu mestrado na USP, depois eu fui para trabalhar, então trabalhei como clínico geral. Nesse momento também faço minha especialização em medicina intensiva, onde que eu começo também a minha carreira como palestrante, né, que é o que muita gente me conhece, né? E daí nesse meio tempo eu me mudo aqui para Porto Alegre, né? E daí a hora que eu me mudo aqui, eu me torno professor da UBRA, né? Então, praticamente no primeiro ano ali, na virada do primeiro para o segundo ano, eu já entro lá. Já entro para a Anclivepa também. Então, hoje eu sou presidente, né? Mas já vai fazer, acho que a terceira ou quarta participação diretoria que eu tô, né? Então, sempre ajudando a questão da educação continuada, né? Disseminar isso aí, né? Essa educação continuada aí, porque eu acho que é uma das coisas que mais valoriza a nossa profissão é essa possibilidade da gente continuar aprendendo, né? E mesmo porque, assim, a veterinária hoje é um campo que não para de crescer, né? Não para. Talvez a gente possa falar dos nossos primórdios, né? Eu gosto muito de falar para os meus alunos dos meus primórdios. E você pegar 10 anos atrás o que era medicina veterinária e hoje... Eu sou um exemplo vivo disso, né, cara? Eu formei em Uruguaiana em 94. Então, tu imagina que, né, as possibilidades lá, eu vou te dizer assim, eu tinha um professor meu que para endometrite em égua, endometrite, pessoal, é inflamação do endométrio dentro do útero, tá? Ele usava cebola picada, né, enrolada numa gaze, e ele colocava no útero da égua, para que aquela ação ácida ali provocasse uma escamação do epitélio, e aquilo ali vinha e funcionava, entendeu? Porque ele usava e indicava e funcionava. Mas, claro, hoje em dia a gente, né, são coisas que, Deus o livre, né, meu? Com certeza. Deus o livre, né? É uma coisa que tu jamais imaginaria fazer. Mas existiu épocas da veterinária que realmente era assim, né? Era uma função do acertar ou errar, né? Eu acho que até existe até hoje, viu? Se for avaliar, né? Então, como que eu acabo viajando muito pelo Brasil para dar aula, etc., eu acabo vendo que as realidades são muito diferentes, né? Então, dentro do poder
comparativo do estado, assim, muda bastante. Quanto mais próximo da capital ou na capital, tem um perfil mais tecnológico. A hora que isso começa a afastar, a gente vê que ainda tem muito local que infelizmente, é ainda deficitário, né? Então, às vezes, eu falo de algum equipamento que aparentemente parece tranquilo, mas a hora que vai dar em algum estado que é menos privilegiado economicamente, o pessoal fala, mas não tem acesso a isso, tal. Daí a gente vê que ainda é um processo em construção, né? Que a gente também tem que ajudar essas regiões também a ir evoluindo hoje em dia não é comum assim, tu pegar as cidades do interior aí que não tem um laboratório para te fazer um exame de sangue no cachorro, né? Tu tem que utilizar o laboratório humano para te poder fazer isso. Então, há uma necessidade de crescimento de exames complementares que hoje há uma necessidade tão grande de ser utilizado, como ecografia, ultrassom, a própria tomografia. Né? Aqui, para Porto Alegre, capital, nós temos o quê? Duas? Sei lá, uma, né? Então, e pessoal adaptado e qualificado para poder fazer a leitura disso, né? Isso é importante. Com certeza. É importante. Então, a veterinária ela vem crescendo com o tempo. Eu vejo que assim o profissional em si ele cresceu muito mais rápido do que a parte logística, né, em si, porque hoje o veterinário ele sai já, bem dizer, um especialista em alguma coisa. Né? Na minha época, tu formava normalmente assim, digamos que 90% era para grandes animais, 10% para pequenos animais. Hoje isso mudou. Totalmente. Hoje isso mudou completamente. Hoje 90% é para pequenos animais e 10% para grandes. Né? A própria situação, por exemplo, a quantidade de homens e mulheres no curso. Né? Quando eu entrei, eram 45, acho que 36 era homem e 9 mulher. Hoje praticamente é um curso o contrário. Basicamente feminino. Né? Eu dou aula também na URGS, na pós-graduação de medicina felina ali, e já teve mais de uma turma que era exclusivamente mulher. E as que tinham homens, geralmente é um ou dois. São poucos. Então, a veterinária ela está numa transformação. Numa transformação ali que a gente vê com os bons olhos, né? Porque acho que as coisas têm que mudar, têm que evoluir, né? Então, não dá para pensar com a mesma cabeça de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Exatamente. Tem que ir acompanhando, né? Mas a gente vai acompanhando, velho. Às vezes também tem que... A gente está acompanhando e vai ficando velho. Está vendo que está ficando velho, entendeu? E a substituição vem vindo, né? Saindo o velho para a entrada do novo. E eu noto que cada vez mais assim a questão da procura por uma especialização pós-graduação, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu vim para o quartel em Porto Alegre. Eu saí de lá formado em Uruguaiana e entrei no quartel no Regimento Osório, aqui em Porto Alegre. Pelo fato de eu vir de lá da Uruguaiana, eu tive sempre uma certa dificuldade de entrar na URGS, digamos assim, para fazer uma pós-graduação, um mestrado e tal, né? E acabei não fazendo. Me envolvi com EB, né, atividades e a própria função da profissão. Mas hoje eu vejo que é difícil aquele que se gradua e não se dá esse desfrute de fazer um mestrado, um doutorado, né? Porque essa qualificação ela é importante. Né? No sentido. Com certeza. Aí eu destaco 2 pontos que eu acho que é bem interessante, que a gente pode até conversar, que seria bem uma pauta interessante, que é, eu acho que é importante, sim, o veterinário ele se direcionar para alguma especialidade de gosto dele, daí independente do que vai fazer ele tomar a decisão, se é só mesmo gosto, se é a disponibilidade do mercado, ou a oportunidade que apareceu na vida dele, que às vezes é isso, né? Então, independente de como que ele chegou naquela especialidade, mas o que eu vejo? Que às vezes está se pecando de perder o todo, a hora que a gente se especializa excessivamente. Sim. A gente tem um aluno que sai da graduação, que não que a graduação seja deficitária, mas a função da graduação é dar o alicerce. Sim, a base. Depois ele vai construir. Verdade, tudo que vai construir, depois vai construir o que você quiser. Se é um prédio, uma casa... Tu não te forma na faculdade, tu te forma na biblioteca. Sim. É.
E daí, assim, eu vejo que às vezes a galera sai muito já empinado dentro de uma especialidade e às vezes Esquecendo do resto, esquecendo do resto. E às vezes você vê que algumas falhas ali. Eu acho que é importante, mas eu acho que deveria ter alguma possibilidade de fazer eles pensarem. Por exemplo, eu vejo lá especificamente na Ubra, né, a residência lá, por mais que ele entre num programa específico, por exemplo, se ele for fazer cirurgia, mas no primeiro ano ele é obrigado a fazer clínica, ele é obrigado sim, passar por todas as áreas para ter isso. E daí no segundo ano, sim, daí ele fica lá dentro do bloco, etc., que é a fase de lapidação da especialização. Então, eu acho que é importante para nós, para a gente poder ofertar um serviço de qualidade, obviamente, que é humanamente impossível eu ser o veterinário de 20 anos atrás, que é aquele que fazia tudo, né? Não tem como, a gente precisa de pessoas que o volume hoje é muito grande, mas eu acho que tem que tomar cuidado, porque o especialista que já sai da faculdade, às vezes conversando com alguns alunos na graduação, não só aqui, né, em outros locais, eu já vejo que eles afunilam tanto a vida deles e eu falo, mas calma. O rio da vida, ele às vezes tem umas curvas aí, então, às vezes tem umas cataratas no meio, então, vai com calma, pela sombra. Eu tenho uma história bem interessante nessa situação que quando eu me formei, né, cara, eu adorava ficar pleiteando, assim, o professor que chegava e dizia assim, tô com um caso lá de um cavalo, assim, assado, que foi atropelado lá, sou voluntário, vamos lá. A gente pegava a Kombi da faculdade, ia para lá para fazer estrutura e tal, e às vezes fazia uma eutanásia num cavalo que tinha sido atropelado no asfalto. E teve uma vez, quando eu me formei, eu saí da faculdade, formei no sábado, na segunda-feira eu estava numa fazenda, e o capataz disse assim, doutor, estou com uma vaca com um terneiro que não está parindo, lá no fundo do campo. Não tem como trazer ela, tem como o senhor lá olhar? Vamos lá olhando. Aí chegamos lá. Cara, andamos acho que uns 2 quilômetros a cavalo, assim, né? E aí buscou um trator para levar água, esse negócio assim. Chegamos lá, a vaca caída já assim, com a pontinha dos cascos para fora, assim, do bicho, né, cara? Um só. E aí, tentei botar para dentro, puxar de novo, tentar botar para dentro, puxar de novo. E no meio do campo, né, cara? No meio do campo. E eu com uma maleta que eu tinha, assim, né? Todo o meu material cirúrgico e tal, e soro, e anestésico. Vou fazer uma cesárea. Vou fazer uma cesárea no meio do campo. Mas já eram as 4 da tarde, assim, vamos embora. Aí, cara, comecei assim, eu fiz a tricotomia ali no flanco, ali, quando eu abri ali e tal, fiz um de botão anestésico, era heterogliceril, guacólico, uma coisa assim que se usava na... Eu não me lembro mais, porque faz muito tempo isso. Eu estou formado há 28 anos. E aí, tal, cara, comecei assim, eu tirei o bezerro para fora, né, o bezerro vivo ainda, né, cara? E aí começou a cair a noite, assim, e aí as luzes do trator tiveram que ser acesas. Nossa, cara, eu costurando aquela vaca. E aquele monte de bichinho, assim, ó, mosquinha do campo, sabe? E eu aqui pensando assim, matei a vaca, né, cara? O que eu fui fazer, né? O que eu fui inventar, né, meu? Aí, suturei aquilo, deixei tudo estruturado, tal, a vaca estava viva, na boa. Eu disse, não vai amanhecer, né, cara? Nós tivemos que deixar a vaca lá, né? Porque não tinha como trazer a vaca. Cara, não dormia aquela noite. Não dormi mesmo. Ficava andando para cá e para lá. E, quando chegou 5h30 da manhã, eu bati, vamos ensinar os cavalos para nós lá ver a vaca. Aí, cara, chegamos lá, a vaca de pé e o terneiro mamando, cara. Coisa boa, né? Tu não tem noção. Não tem noção. Então, assim, tu imagina assim, ó, se é uma pessoa, digamos hoje, tá? Que diz, tem que fazer uma cesárea. Aqui não tem como. Aqui não tem como. Tá, mas e aí? Vamos carnear a vaca. Vamos carnear a vaca para não perder, né? Então, basicamente, assim, ó, antigamente, tu tinha que dar jeito, sabe? Tu é veterinário, dá o jeito. Aqui eu montei a clínica, e foi em 96 quando eu abri a Planet Dog. E uma vez eu estava em casa, assim, um sábado de noite, eu morava na clínica. Daqui a pouco aquele plim-blom, né? Aí eu saio assim, o cara disse, tem um cachorro atropelado ali na frente do Krypton. O Krypton é um bar que tinha aqui na Guete ali.
Aí eu disse, é teu? Aí ele, não, o cachorro tá atropelado ali. Aí eu, pai, agora, né, cara, eu não tô aqui para fazer filantropia, mas mesmo assim, tu fica com aquela coisa na cabeça, né? O cachorro tá lá, né, cara? E aí eu aquilo assim, agora, vou lá, não vou lá, o que que eu faço, né, meu? Daqui a pouco, pá, campainha. Ó, tem um cachorro atropelado ali. Não. É teu? Não, olha só, tu me ajuda. Se tu me ajudar, eu vou lá. Aí, não, eu te ajudo e tal. Aí chegamos lá, tinha um bolo de gente, assim, na volta do cachorro. Aí, quando chega eu com a maletinha, diz, chegou o veterinário, chegou o veterinário. Aí abre aquele povo assim, assim Louco de bravo. Cara, parecia um Beelzebub, né, meu? E claro, o bicho machucado, Sim, atropelado, dor, né? tu entendeu? Com aquele monte de gente na volta, e o cachorro só queria morder que chegasse perto, né, cara? E eu olhei e disse, mas não trouxe uma focinheira, né, meu? Bah, peguei assim, eu tirei o cadarço dos tênis, cara. Fiz uma piola assim e amarrei assim para poder amarrar a boca do cachorro, para poder chegar e pegar o cachorro, né? Aí quando eu peguei o cachorro, eu disse, é tu que está para me ajudar, né? Então vem comigo. Aí voltamos para a clínica para atender o cachorro. Mas é que eu digo assim, hoje é complicado tu sair e tu fazer um atendimento assim, tu entende? Sim. Os tempos mudaram. Eu já passei por isso. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em São Paulo, daí estava eu e o meu auxiliar. E daí bateu uma pessoa, tem um cachorro atropelado lá embaixo. Eu falei assim, é seu? Eu fiz a mesma pergunta que você, assim. Daí ele falou assim, não. Eu falei, mas você tem como trazer aqui? Ele falou assim, também não. Eu falei, mas eu não posso largar aqui, eu não tenho autorização. Daí ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele e falei, tá, mas... E agora? E aí, meu? Você me traz um problema e o problema não é seu nem meu e quem que é o responsável pela solução disso, né? É verdade. Então, às vezes a gente passa. E às vezes é o contrário, né? Às vezes... Sim. A gente teve no hospital aqui, foi um caso bem interessante, que também, largaram o cachorro, chegaram a entrar, daí foi para o atendimento de emergência, e daí, vou ali, o velho golpe de vou ali no carro, né? Daí foi ali no carro, né? E daí, deitaram o cabelo, foram embora, né? Largaram o cachorro lá. E o cachorro tinha levado um tiro de projétil. Bah. Daí falou assim, a gente pode deixar o cachorro morrer, né? Sim, né? Daí a gente, claro que com limite, né? Mas fomos cuidando. Isso foi acho que um sábado, e um sábado para domingo. Daí domingo de manhã a gente foi lá, viu, e tinha um sangramento ativo, tava tentando com medicação, com uma bandagem compressiva, ver que fazia até surgiu o dono, né? Sim. E daí ligaram à tarde. O alemão tá aí? Não tem nenhum alemão internado aqui. Não, um cachorro que tomou um tiro. A gente não tem autorização para passar quem não é o tutor e esse cachorro foi abandonado aqui. Não, só quero saber se ele está vivo. A gente não tem autorização. Se você quiser saber, você vem aqui, faz o cadastro. Daí a pessoa foi lá, fez o cadastro, daí se responsabilizou, mas ainda você vê que, mesmo que a gente se profissionalizando que ainda a gente isso existe muito, viu? vítima dessas Isso existe muito. Tu sabe que aqui, quando eu tinha a clínica, eu tinha banho e tosa, né? E aí, num sábado, assim, aconteceu uma muito parecida. Quando num sábado chegou uma senhora com um cachorro. Eu não tenho cachorro sem guia, solto. E tal, eu vim deixar o cachorro aí para fazer as vacinas, quero fazer todas as vacinas, dar um banho, fazer tosa, tal e tal. Aí eu olhei assim, né, cara, eu vi que aquele cachorro sem guia, ela vai deixar o cachorro sem guia. Deu um telefone, eu saí e fui na frente e anotei o número da placa do carro. Não sei o que me deu. Era um sábado, assim, eu ficou de buscar, quando estivesse pronto a gente ligasse. Quando ficou pronto o cachorro, nós ligávamos. O telefone não existia. Cara, eu vou esperar essa mulher entrar em contato, né? Segunda, terça, nada. Como eu fui do Exército, eu tinha acesso a alguns amigos, assim, que eu pudesse, de repente, chegar e dizer assim, cara, eu tenho o número de uma placa. Tu consegue... rastrear ela. Os caras me levantaram nome, endereço, tudo. Eu te dizer, psicóloga, né? Uma pessoa bem empregada, né? E me deram o telefone. Ela só mudou, em vez de botar o 9, ela botou 6 no fim. Aí eu liguei. Eu disse, oi, boa tarde, tudo bem? E ela, sim, pois não. Aqui é da clínica veterinária, onde tu deixou o cachorro no sábado. Eu gostaria de saber que horas tu vai vir buscá-lo. E ela, não, eu não tenho cachorro. Não, tu tem. Tu deixaste ele aqui.
Inclusive, assim, ó, eu tenho câmeras que filmaram isso. E ela assim, não, porque tu tá pensando que... Pum, desligou o telefone. Aí eu disse, cara, eu vou chegar lá nessa mulher com a banda de música para entregar esse cachorro. Tem endereço, tem tudo, né, cara? Deu mais uns 5 minutos, liga um rapaz assim, oi, tudo bom? Pois não? Não, aqui é o esposo da fulana. Ah, que deixou o cachorro aqui? Pois é, ela está passando por uma fase assim, de insegurança muito grande. E ela teve problema com esse cachorro. E aí, não é que ela ia deixar, abandonar, ela ia ir buscar. E eu disse, não. Ela abandonou. Porque eu chegou no sábado, estou aqui na quarta-feira, e ela até agora não... Não, pois é, tal. Eu disse, bom, cara, seguinte, eu quero que tu venha buscar esse cachorro, venha pagar a conta do cachorro, e daqui a 30 dias tu vai me trazer esse cachorro aqui de novo. Porque assim, eu tenho tudo gravado, eu vou junto com a banda de música e uma equipe de jornal na frente da casa dela. Mas ela não vai tirar o cachorro daqui e produzir o problema para outro lá na frente. Não, cara, claro, não, vamos fazer. E o cara foi lá, buscou o cachorro, teve que ficar com o cachorro durante os seus 30 dias e foi lá me levar o cachorro. E até que ele ficou sabendo que eu não tinha filmagem nenhuma, mas pelo menos eu fiz a minha parte, né? Sim. Fiz a minha parte. Não, essas situações são bastante desagradáveis, né? Não, cara, Né? transferência de responsabilidade, né? Total. Claro que a gente é um agente para poder cuidar da saúde animal, que é uma extensão da saúde como um todo, né? É uma parte da saúde. Hoje não se dissocia mais a saúde, né? Mas assim também não dá, né? Não trazendo os animais para a gente. Complica, né? As pessoas fica muito fácil, né? Eu fazer um benefício que não sou eu que vou ter que bancar, outros, né? Então, Aí é bem tranquilo. Aí é complicado, pô, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Mas me conta uma história tua engraçada agora, Leandro, assim, ó, que tu viveu nessa questão da veterinária. Tu me falou de um gato aí, que tu ia me contar uma história desse gato. Então atendimento a domicílio. Sim, na época, em São Paulo, eu estava fazendo mestrado e ainda não tinha bolsa. Então, grana curta, São Paulo tem que batalhar, é muito caro de se viver, né? Então, bem complicado. E daí eu morava num prédio, né? E dentro de um condomínio de prédio. Ali eram 5 prédios e eu falei assim, tive a genial ideia, não, vou fazer atendimento a domicílio. Né? Só aqui nos blocos aqui eu já vou. Daí fez aquela conta tosca aqui que todo mundo faz. Se eu vender uma polivalente, uma antirrábica, o número de apartamento, bababá, tô milionário, né? Conta que todo mundo faz, né? Ninguém descobre que é difícil pegar o cliente, cativar, fidelizar outras coisas. Sim. E daí eu falei ali com o porteiro, na época tinha porteiro ainda. Vai falando com o pessoal, se alguém precisar de algum atendimento, etc. Tá. E daí eu lembro que acho que era no 11º andar, eu morava no primeiro, do meu prédio. Era uma gatinha. Daí, você pode vir aqui? Eu falei, vou. A hora que eu cheguei lá, o gato mais bravo. E daí, de repente, o gato sumiu. E daí eu fiquei olhando para eles, assim, eles olhando para mim. Falei, vocês não vão pegar o gato? E aí? Vocês não vão pegar o gato, não? Vamos lá. Daí demorou uns minutos, assim, trouxeram o gato. Mas o gato louco, eles não conseguiam segurar o gato. Daí eu falei assim, eu lá tentei auscultar, etc. E não ouvia, só ouviu só o ronco, né? Só nada, um dragão gritando lá. E daí, parecia ser um assistente, etc. E prescrevi o tratamento, e daí passou um dia, isso foi numa noite, acho que era um sábado ou uma sexta, e daí, no outro dia, 11 horas da noite, meu interfone tocando. Falei, o que será que é? Daí eu fui lá ver, é aqui da gata, ela não tá muito bem, você não pode vir aqui de novo ver? Não. Falei, não, daí eu falei assim, chega. Daí eu cuidei desse gato até ficar bem. Foi o primeiro e último e único paciente que eu tive na minha vida, né? E é engraçado que os gatos na minha vida também são bem importantes. Daí, meu primeiro plantão foi numa clínica que, na realidade, não foi um plantão inteiro, né? Era um plantão que ia das 7 até as 10 da noite. E quem fazia lá era um colega meu. Daí falou assim, não, você vai no meu lugar lá, geralmente a dona vai embora umas 6. Daí você chega lá às 7, não tem problema, etc. Depois eu converso com ela. Falei, tá bom.
Cheguei lá, a dona da clínica olhou pra mim, o que é você? Eu falei assim, o fulano, não vou falar o nome aqui, né? O fulano não falou com você que eu quero vir? Não. E era uma sexta-feira 13. Eu falei, diabo. Começando tudo errado, né? Daí tá, beleza, vamos lá. Então, daí apresentou, pediu desculpa. Falei assim, deveria ter talvez ligado pra você, vindo mais cedo pra conversar contigo. Não, tá tudo resolvido, pode ficar aí. Mostrou a clínica, etc. E daí tô lá, era recém-formado, fazia uns 6 meses no máximo, mas como que eu emendei o mestrado direto, Sim. ainda não tava com aquela mão clínica, etc, né? Então, tinha pouco atendimento, era o primeiro paciente. E daí a hora que eu vejo chegando um gato. E eu não tinha pouca prática com felino, né? E a hora que eu olho um gato preto. Falei, gato preto na sexta-feira 13, meu. Falei, é pra começar. Sorte que era um caso mais tranquilo ali. Caiu dentro da onde que eu sabia, mas aqui, ó. Fiquei com medo. Então, assim, o bom e o ruim, os felinos foram sempre marca d'água na minha vida. Divisores, assim. né? São divisores. Eu também tenho muita história com gato, sabe? Teve uma vez aqui que foi muito engraçada, porque ela tinha um gato persa. E gato persa normalmente é mais tranquilo, assim, né? De tratar e tal, mais fofinho, aquela coisa. E ela segurando o gato e ela foi fazer uma vacina. Eu disse assim, olha só, na hora que for segurar para a vacina, tu agarra bem atrás do pescoço, né, e puxa bem o couro dele para ele não virar o rosto e te morder, porque ele vai sentir a picada. Não, o mimoso. O mimoso é tranquilo, o mimoso. E eu disse, não, tu só faz isso, porque senão o gato tem 5 bocas, né, cara? É a boca mais 4 patas, né? E aí, tal, assim, quando eu cravei a agulha, assim, cara, o mimoso cravou as unhas. Ai, mimoso! Aquilo, assim, ó, parecia que ela arrancou aquele gato do braço, sabe? Mas isso aconteceu comigo. Na UBRA, eu sou professor da disciplina de anestésia, né? E daí, nas aulas de cirurgia, a gente castra da sociedade ali, né? Geralmente é castração, né? Na cirurgia 2, você já pega alguma coisa com algum paciente com doença. E daí eu sempre falo, quando é gato, vai aplicar a injeção, já virado para a caixinha, coloca lá dentro da caixinha para não ter acidente. Sempre buscando já a rota de fuga, fecha todos os vidros, fecha a porta, sempre fica naquela orientação. E daí, claro que um dia ou outro tem que dar problema, né? E daí aplicaram no gato, não colocaram dentro da caixinha, o gato começou a escalar tudo, que nem louco, ninguém conseguia pegar o gato. Daí, por fim, um aluno conseguiu colocar a mão, o gato virou em cima dele. E daí ia machucar ele, eu enfiei a minha e peguei. E esse gato grudou em mim. E daí, assim, eu saí pingando sangue do negócio, nem continuei na aula. E, por fim, pegaram o gato, conseguiram. Depois ele acalmou dentro da caixinha, daí fez o efeito do anestésico, né? E daí foi engraçado que daí eu cheguei em casa ainda tudo enfaixado. Minha esposa olhou, o que aconteceu? Eu mostrei o braço tudo machucado. Ela falou, um gato. Ela falou, meu Deus, etc. Então, assim, essas coisas acontecem, né? Eu tive um caso aqui também na clínica, uma vez, de um gato que chegou num sábado de tarde, me ligaram e disseram assim, doutor, o senhor está atendendo? Sim. Eu tô com um gato com furo na cabeça. Posso levar ele aí? Pode. E fiquei esperando, né, cara? Até umas 8 da noite com a clínica aberta, esperando e nada. Tô meio caó, né? Fechei a clínica e subi, eu morava em cima. Quando eram umas 2:30 da manhã, assim, aquele blim, blom, na campainha, cara, eu saio na sacada, tá um senhor e um garoto, assim, com a caixinha, né? Eu, pois não? A gente ligou mais cedo, o senhor está atendendo, é um gato que está com furo na cabeça. Eu, cara, negócio 7 da noite, né? Não era 7 da noite. Olha, eu vou descer aí, vou atender. Aí desci, abri a clínica, cheguei lá, eles botaram a caixa em cima da mesa. E aí conversando, que o gato está com um furo na cabeça e tal, mas como é que é isso aqui? Aí eu fui abrindo assim a caixa. Quando eu abri a caixa, cara, eu escutei aquele... Sabe que eu disse, cara, e sai um jaguar ali de dentro, cara. Gato do mato, sabe? Um bicho de uns 8 quilos, mais ou menos, assim, ó. E ele sai na parede, e tinha uns quadros na parede, ele sai escalando aqueles quadros, assim, ó, subindo, e vap para cima de uma luminária, assim, ó. E começou a bater o rabo, cara, e se mijar. Gato, quando começa a bater o rabo, Deus o livre, né, cara? Sim.
E aí, assim, eu olhei pro gato, assim, olhei pro senhor e disse assim, mas o animal é selvagem. E ele agarrou o guri e disse assim, doutor, e ele ataca. E saiu. E aí, ficou eu e o gato dentro do consultório. Cara, eu disse assim, agora, como é que eu vou fazer para pegar esse gato, né, meu? 3 horas da manhã. Bom, eu disse, eu vou ter que laçar, né? Aí, saí por uma porta que passava pelo bloco cirúrgico, ia para o pátio e lá atrás, no banho tosa, peguei uma corda. Estou voltando de lá do banho tosa, passei pelo bloco cirúrgico. Quando eu abro a porta do consultório, o gato está no chão, assim, ó, me olha e faz assim, ó, uau, e veio, cara. Mas veio a morrer em mim, meu. Foi quando que eu botei o braço assim, ó, e ele se agarrou no moletom, sabe? Eu virei e grudei o gato na parede. Não tinha outra alternativa, entendeu? O gato vinha me atacar. E aí aquele gato bateu num armário de metal, onde a gente tinha as ampolagens, assim, Quebrou sabe? tudo. Cara, aquilo fez assim, ó. E pá, dentro do bloco cirúrgico. Tinha éter, tinha alotano, tinha tudo que tu imagina ali. Aquilo começou a levantar uma névoa, assim, ó, sabe? Era eu e o gato drogado dentro daquele bloco cirúrgico. O gato pulava daqui, eu já achava que o gato pulava para lá. E daqui a pouco o gato pula assim e para em cima da estufa, assim, sabe? E eu já meio grogue já, né, cara? Eu disse, eu vou ter que laçar, né? Aí armei a laçada, assim, quando ele pulou, eu joguei e pegou ele a meia espalda, assim. Uhum. Pegou ele, caiu e eu botei o pé na corda e puxei, cara. Disse, bom, agora o bicho tá quase sedado também, porque eu tava, né? Aí nisso chega o senhor do gato, assim, abrindo a porta, assim. E aí, doutor, apanhando do gatinho? Eu tinha vontade de matar aquele senhor, né? Que loucura. Não, mas a gente passa puro com esses animais bravos. Olha, Nossa. cara. Eu te dizer outra história que também aconteceu comigo no atendimento a domicílio. Eu estava atendendo ali perto do Germânia, e aí me ligou uma senhora e disse assim, doutor Pedro, o senhor faz atendimento a domicílio, né? Eu, sim. Eu estou com um cachorro branco aqui do meu filho, que está com probleminha no ouvido. Eu, onde é que fica? Fica aqui na tal rua ali. Que próximo. Posso ir aí agora. Então o senhor venha. Nunca tinha atendido, né? Essa senhora. Cheguei, uma casa grande, assim, a senhora chegou, muito solícita, conversando e tal. Vamos passar aqui, vamos tomar uma água e tal. Eu disse, eu ver o cachorro, como é que está. Pois é, esse cachorro meu filho trouxe de Livramento. E eu acho que ele está com problema no ouvido, mas ele está aqui no pátio. Ó. Aí eu fui indo. Ela abriu a porta, eu passei e eu vi aquele puck da porta fechando. Quando eu olhei para trás, ela abriu uma portinhazinha que ficava assim na porta, assim, uma portinha, uma janelinha, né? Ela abriu e disse assim, doutor, se o senhor for conversando com ele, ele não ataca. Quando eu ouvi aquilo, eu olhei para frente, eu vi um dogo argentino, uns 80 quilos na minha frente, na cama. E aquele bicho, assim, tu imagina, o animal, eu estou dentro do território dele. Ele está com dor, né? E aí, solto ali dentro, tu imagina assim, só deu tempo de jogar a mochila e procurar uma árvore, né? Só que não tinha árvore no pátio. Né? E aí o bicho veio, cara. Quando o bicho veio, ele pulou, assim, deu tempo de agarrar na garganta, assim, ó. E aí eu disse assim, bom, agora é ele, né? E o bicho tentando, cara, o bicho veio a morrer em mim, né? E eu comecei a apertar aquela traqueia, assim, apertar sorte, que a gente sabe onde estão as coisas, né? Às vezes a gente salva a gente a saber onde estão as coisas, a informação, né? Aí eu apertando a traqueia aqui, até que ele começou a arrochar a língua, né, cara? E desmaiou. E assim, ó, eu com um braço que eu já não sentia, né? Deu tanto que eu apertei. Puxei força, não sei de onde para isso. Mas imagina o risco, cara. Por esses motivos que realmente eu optei por... Não, Aquele gato foi o meu primeiro sinal de falar assim, ó, esse caminho é complicado. Então, eu hoje... tenho um livro disso aí, cara. Tenho um livro disso aí. E hoje a gente, graças a Deus, também tem um monte de possibilidades de conseguir tranquilizar esses animais, sim. Esses gatos, o tutor dá um remédio em casa, já chega bem mais tranquilo pra gente conseguir trabalhar. Hoje a veterinária ela cresceu em tudo, né? Até nessa questão de anestésicos e até gostaria que tu pudesse comentar alguma coisa aqui, porque as pessoas, eu vejo que elas têm muito medo ainda da questão anestésica, né? Meu cachorro vai ter que fazer uma cirurgia. Ai, Pedro, mas eu tenho medo da anestesia. A anestesia ela sempre foi assim, né, um divisor, aquela coisa do, claro,
Tu desconecta o cérebro do corpo ali, né? Então, na verdade, tu não... a vida é uma coisa muito tênue, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. E a evolução desse processo, né? Antigamente se utilizavam medicamentos, hoje existem outros protocolos aí de... Hoje, o que a gente vê aqui, que tanto as questões dos equipamentos como das medicações que a gente usa evoluiu muito, né? Então, acho que a ideia não é nem discutir o que aqui, mas a gente vê que hoje a gente é muito mais preparado, né? Então, eu ainda escuto também muito isso. Não, tem 10 anos, não pode anestesiar. Isso. Que é isso, pode ficar tranquilo. Com certeza. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Obviamente que tem riscos... os riscos existem em cada situação, cada momento da vida, e óbvio que depende do porquê que esse paciente está sendo anestesiado também, né? Às vezes Sim. é para fazer um raio-x, é mais Sim, tranquilo, que é uma de coisa ultra mais curta ali, né? curta, a profundidade dela é mais tranquila. Ah, não, é porque vai retirar um tumor de grande porte, daí a gente sabe que realmente tem outras coisas associadas, né? Mas hoje a gente vê que o profissional anestesista, ele melhorou muito, né? Então, hoje eles são qualificados, hoje tem um colégio específico disso, o colégio certifica os especialistas dessa área, então a gente tem uma galera bem boa trabalhando com isso. Temos melhores equipamentos, então hoje a gente trabalha com as mesmas bombas de difusão, muitas clínicas e hospitais têm os mesmos aparelhos de anestesia que tem no moinhos de vento e etc. Então, assim, a segurança cresceu, temos monitores, então... Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha acesso a tudo isso, né? Então, nem exame, às vezes, né? Nem exame. Então, hemograma, um simples hoje hemograma. a gente consegue já triar esse paciente, ver o risco anestésico dele, escolher um protocolo adequado com um profissional capacitado que vai estar ali durante todo o tempo. Então, isso ajuda muito, né? Então, assim, o que eu vejo assim de mortalidade anestésica é muito baixa, muito baixa. São pacientes ou que chegam em condições emergenciais, né? Que daí sim... Com algum complicador já, né? que já algum complicador que... Talvez o tempo fosse o problema ali, se chegasse um pouquinho mais cedo, a gente conseguiria. Ou realmente tem algumas coisas na vida que a gente não... E às vezes o cliente também tem uma certa dificuldade de entender o porquê que tu precisa de exame para fazer a castração, mas por quê, né? Claro, a gente tem que ter um parâmetro, né? Justamente. A gente precisa ter parâmetro do animal, a gente precisa saber como é que está aquele fígado, como é que está aquele rim, porque são órgãos excretores, órgãos que vão, né, necessitar do trabalho deles no pós-procedimento e até no próprio procedimento em si, na depuração dos anestésicos. Com certeza. Todo o processo ali, ele depende disso. É que nem se nós formos num médico e for pedir, o processo é exatamente... São médicos de mamíferos. Exatamente. Então, assim, os mesmos problemas que o anestesista humano vai encontrar com a gente, óbvio que tem algumas doenças que são específicas humanas e outras que são de cão e de gato, mas a ideia é o mesmo processo. Então, assim, esse processo de fazer exames pré-operatórios, de ter um veterinário exclusivo para fazer isso é o que dá a segurança do processo. Sim. É isso que mudou. Diferenciou, né? Que antes a gente tinha uma mortalidade e hoje a gente não tem mais essa mortalidade, a gente tem essa segurança, né? Então... E o povo ainda carrega esse medo, né? Ainda carrega. Carrega esse medo. Carrega esse medo e às vezes carrega algumas informações de que talvez a anestesia X seja melhor que a anestesia Y. Então, pessoal, não tem isso. A anestesia boa é feita pelo bom anestesista. Exatamente. Se ele vai usar gás, se ele vai usar injetável, se ele vai usar infusão contínua, não interessa. Se ele é qualificado, ele está escolhendo o que é melhor para o paciente. Então, não é a técnica. O que muda é o profissional. Então, um bom profissional que vai garantir a segurança do seu paciente. E, obviamente, que esses bons profissionais vão pedir mais exames, porque eles querem entender melhor o paciente para conferir essa segurança. Para correr o menor risco, né? Sim, com certeza. Porque o exame ele te dá isso, né? Ele te dá a segurança, às vezes, de tu saber que tu não pode entrar com tal medicamento ou outro. O que eu vejo, às vezes, assim, que alguns tutores, eles falam assim, mas deu normal os exames, que ótimo. E bom, a gente está fazendo para fazer o normal, né? Se deu normal, é excelente. Então, tá normal, agora a gente já tem um perfil de segurança desse paciente, a gente sabe o que a gente pode escolher para ele, e a gente já tem um
uma expectativa do que vai acontecer na anestesia dele. Se acha alguma coisa, daí a gente vai ajustando, né? Mas é importante esse processo da gente conhecer para a gente conseguir dar essa segurança, né? Porque o animal, ele também, não só a veterinária mudou, acho que provavelmente a veterinária mudou porque a função do pet mudou também. Sim, né? Então, sim, assim, o apreço, né? O afeto. dentro da hierarquia da família brasileira, Sim, sim. ele saiu da rua, Saiu do pátio. o bicho entrou, agressivo lá que ninguém via, que era resto de comida, que hoje comia não. polenta, né? E hoje ele come melhor do que Quirela. os donos da casa, né? Ah, sim, com certeza. Se tu for ver o preço do quilo de uma ração, é mais que um filé mignon, né? Com certeza. Então, e óbvio que a veterinária vem acompanhando isso por causa dessa necessidade, né? Então, E o mercado, né? É o mercado que ele vai cada vez mais aparecendo coisas novas, né? Que vão... esses dias eu vi cerveja para cachorro, né? Uma pet escola, né? Pet cola. Então, tu vê que umas coisas assim, parece que a humanização faz parte, eu acho, dessa coisa de trazer o cachorro para casa e humanizar ele, entende? Eu sempre digo, eu trabalho com comportamento, né? Então, o cachorro é um animal que vive em matilha. Isso vem do lobo. Isso aí é uma condição atávica do animal, né? Nós vivemos em família. São duas concepções sociais diferentes. Quando o cachorro ele vem para dentro de casa, ele não te vê como família. Ele te vê como uma matilha. E tu vê ele como um membro da família. Ele não é um membro da família, ele é um integrante, mas ele não é da família. Ele é da matilha. E enquanto as pessoas não descobrirem isso, elas vão trazer problemas de comportamento para o cachorro. Porque o cachorro é o seguinte, na matilha, ou ele manda, ou ele obedece. Na família, há concessões. O cachorro não sabe viver com concessão. Ele não sabe que um dia ele pode subir no sofá porque tu está sozinho em casa e que tu está afim e tal, mas no outro dia tu vai receber visita e tu não quer que ele suba. Qual é a forma correta, né? Então, assim, ó, quando não dá, não dá. O cachorro é assim, ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Sim. Né? Então, as pessoas elas trazem o cachorro e começam a dar muito meio termo. Não corrigem. Né? O cachorro rosnou, achou bonitinho. Né? Pega ali uma cordinha, fica fazendo ali um jogo de força com o cachorro. É uma outra espécie. Ah, tu está incentivando o que com isso? A agressividade, a mordedura. Isso eu faço para trabalhar com um cachorro, que eu vou trabalhar com a guarda, mas não para um cachorro de companhia. Então as pessoas elas não sabem a verdadeira forma, né? Eu digo, o manual de instruções para ter um cão sociável em casa. Né? E o cão sociável, ele é bom para tudo. Ele é bom para sair para passear, ele é bom para ficar em casa, ele é bom para ir no veterinário. O veterinário gosta do cão sociável, sim, porque é um cão tranquilo, um cão que tu pode apertar, palpar, fazer o que tu... Tá boa. Ele aceita na boa. Né? Agora, tu pega muitos que tu chega ali que nem o dono consegue segurar. Ou ele morde. Ah, ele me morde, doutor. Não, morde. Por que ele te morde? Porque tu é fraco. Não, o cachorro é um animal que nasce perfeito. Sim. Quem estraga ele é o dono. Eu sempre coloco isso. Sempre coloco isso. Não, e o cachorro é assim. Ele vai tentando ocupar espaço. Tentando ocupar espaço. Se tu der o espaço, melhor. Para ele vai só crescer. Então, essa pirâmide hierárquica ela tem que estar sempre bem posta, né? Quando se tem bem definida quando se tem um animal em casa, para justamente não dar problema. Bah, tu não tem noção dos problemas que eu pego, assim, do cachorro que não deixa a pessoa sentar no sofá, o cachorro que não deixa a pessoa assistir televisão, a pessoa que chega, toca a campainha, ele enlouquece, né? Então, e algumas coisas é tudo por questão comportamental. É o que eu digo. As pessoas perguntam assim, Pedro, tu adestra cachorro? Eu disse, não, eu adestro pessoas. Eu adestro pessoas a entenderem como é que elas vão lidar com isso. Porque não sou eu que vou adestrar o teu cachorro. É a tua conduta que vai mudar a conduta do cão. Perfeito. Né? É a questão aquela que eu digo. Tu é o espelho do teu cachorro, é o espelho do dono. Né? Se tu não der a conduta correta, ele nunca vai saber o que é. E aí as pessoas acham que o cachorro, por ter uma condição, digamos assim, de cronológica diferente, né? Que o cachorro ele vive no primeiro ano de vida 20 anos do ser humano.
Né? A gente precisa aprender a executar o que a gente precisa executar nos períodos corretos. Claro que grande problema disso sempre, às vezes, é o veterinário, que proíbe aquela condição do, enquanto ele não tiver todas as vacinas, ele não pode sair de casa, porque ele precisa se socializar. Né? E o período de socialização do cão é quando? É na mudança dentária, lá pelos 3, 4 meses, que ele precisa conhecer outros animais. É quando tu leva uma criança para uma creche, para um jardim da infância. Não é para ela aprender a ler e escrever, mas é para ela aprender a conviver com outras crianças, a disputar o brinquedo, a disputar a atenção da professora. Né? Então, a questão comportamental, ela precisa sempre ser colocada nos períodos corretos. A formatação da personalidade se dá entre o 3º e o 9º mês. Ali é o momento que tu tem que ter pulso. Passou o 9º mês, tu teve pulso, tu nunca mais vai ter problema, porque tu massificou aquilo no cérebro dele. Né? Eu fui milico muito tempo, né, cara? Te falei. E então, como eu aprendi muita coisa disso no quartel, a gente sempre dizia assim que o cachorro, o sonho de todo cachorro é ser milico. Por quê? Porque ele precisa de alguém que mande nele. Né? E essa questão do mandar nele, e aí entra aquela questão da postura. Por que o sargento coloca o pelotão em forma e com aquela voz do atenção, pelotão, sentido, né? O pessoal, aquela ordem, voz de comando, né? Porque isso massifica o cérebro. Massifica o cérebro do recruta e massifica o cérebro do cão. Né? Quando é aquela do uão, esse é o latido no cachorro. Então, é uma questão, o cachorro ele é muito próximo disso. Muito próximo disso. E se tu conseguir fazer com que ele mantenha a disciplina que tu quer, que tu intitulou, perfeito, tu não vai ter mais problemas com isso. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente acaba pegando bastante gente que nem consegue nem reconhecer que às vezes é um problema comportamental do cachorro que ela tem, né? E isso é muito importante, né? Então, e mais uma vez, é parte dessa evolução que a gente está vendo e vão surgindo novas arestas para a gente entender e como que a gente vai atuar para melhorar tanto a vida do nosso paciente. Ele tomou posse, né, de uma condição que não tínhamos, né? Ou seja, não sei se foi o êxodo das pessoas vindo do interior para a capital, morar sozinha, ter um animal de estimação, porque no interior a gente sempre tem o cachorro, né? Não sei se de repente lá quando tu era pequeno lá, claro que teve cachorro, tu morava em casa, claro. né? Interior, né, cara? Aquela coisa, pátio, né? Então, isso favorece. E quando vem para a cidade, acaba trazendo aquele bichinho que vai ser a tua companhia. Às vezes tu não conhece o teu vizinho da porta, né? E tu vai conhecer porque o cachorro começa a ser um agente socializador. Né? Ele vai forçar tu a sair para passear com ele e tu vai conhecer gente. Sim. Né? Então, o cachorro ele tem uma importância muito grande nesse processo. Né? Tanto na questão afetiva, quanto também na questão terapêutica. Né? Tem pessoas que são recomendadas ter animais de estimação por problemas psiquiátricos. Né? Existem cachorros hoje que com a funcionalidade do cão de cego, né? Tem cão aí que consegue... eu trabalho muito com a parte de treinamento de cães de polícia. Então, a parte de faro de drogas, faro de pessoas, a gente trabalha muito essa parte comportamental e ensina o pessoal a isso. E tem cachorros que fazem faro de pessoas que vão ter ali um ataque epilético. Ele detecta o cheiro, né? E antes da pessoa ter, ele começa já avisar a pessoa, sabe? São incríveis. Então, o cachorro é um animal a ser estudado, né, meu? A gente não sabe nada ainda do cachorro. As prestabilidades caninas, tu entende que ele está. Né? Então, eu vejo aqui no Uruguai, estão trabalhando agora cães para faro de ovas de Aedes aegypti. Eles vão cheirar locais onde tem ovos do mosquito da dengue. Para fazer controle, né? Para fazer o controle, né? Então, os cães que ficam em aeroportos aí também para controle na questão de drogas e armamento, né? Pólvora. Então, assim, o cachorro ele é muito subutilizado ainda. Né? Olha a questão polícia.
né? Um potencial incrível, né? Pode ter potencial, né, cara? Assim, ó, as equipes K9 nos Estados Unidos são equipes que todas elas são honradas e premiadas, porque existe uma relação entre o profissional e o cão. Né? Quando eu estava no Exército, a gente sempre trabalhava isso. Tu tem o teu cachorro. Então, o teu cachorro trabalha contigo. Não adianta tu treinar o cachorro e eu chegar lá e pegar o teu cachorro treinado e executar. Ele não vai fazer a mesma coisa. Eu não vou conseguir ter a leitura do cão que tu tens. Então, a importância disso. Então, eu vejo, eu sou um total brigador por isso, para que a polícia use cães no policiamento ostensivo, em parque. Isso agrega as pessoas até para perto da polícia, porque quem gosta de cachorro sempre vai ali perguntar sobre o cachorro, né? Então, e são animais que devem ser treinados para isso. Sim, sim, né? Obviamente, então eu vejo isso hoje, assim, né? O mundo ele está se abrindo para essa questão cachorro, para essa questão pet. Nós já somos o segundo país do mundo em gastos com pet, né? Perdemos só para os Estados Unidos nisso. Mas eu vejo que a gente tem um crescimento, tanto nessa nossa área como veterinária, como a gente vem discutindo até aqui, como também nessa questão mercadológica, né? As pessoas quererem ganhar dinheiro com isso e aí inventarem modas. Né? Coisas que, de repente, vão somente... Fútil, né? Fútil, exatamente. Infelizmente, né? Fútil, exatamente. Não tem utilidade nenhuma, né? O que é o melhor? Tu vê um cachorro correndo na praça ou tu vê o cachorro dentro de um carrinho, passeando ali, a pessoa empurrando o carrinho e o cachorro... É um animal que foi feito para andar, né? Cara, tem uma massa muscular. O exercício trabalha psique, né, meu? Então, assim, eu tenho vários, assim, olha, eu te dizer assim, ó, muito cliente que reclama de algumas coisas que, se tu for avaliar e dizer assim, olha, o que falta para o teu cachorro é exercício, é atividade física, né? Ou, às vezes, não tem tempo para ter o cachorro. Gosto do cachorro, mas eu saio às 7 da manhã e volto às 9 da noite. Tá, e aí o teu cachorro? E tem um Golden Retriever no apartamento. Quantas vezes eu recomendei, cara, tu pode ter um beta, é um peixe, é o que tu pode ter. Agora, cachorro tu não pode ter. Porque, olha aí, tu vai chegar em casa, o sofá virou um guisado de quarta, né, cara? Então, aquilo tudo rasgado, ou então o cachorro mijou em tudo que é lugar, e aí vira um problema. E aí é a grande situação do abandono. Porque isso vai gerar o quê? O abandono. As pessoas vão chegar um momento que vão dizer assim, Pedro, tu sabe quem que é um Golden? Que já virou o demônio, porque o cara não conseguiu fazer o que ele deveria ter feito, né? E aí quer passar o problema para o outro. Né? Acontece muito isso nessa questão dessa nova, esse afronte canino aí que a gente vem tendo. Eu acho que apesar de a gente viver na era da informação, ainda tem algumas informações que nem sempre chegam da maneira mais adequada. Né? Então, a gente vê bastante pessoas que, a hora que a gente está lidando com animais de determinadas raças, que a gente sabe que tem predisposições a determinadas doenças, aí você fala, mas essa raça é predisposta a essa doença. E a pessoa regala o olho desse tamanho, assim. Tipo, se você for no Google escrever a raça X, doenças... Sim. Tu vai ver vai aparecer em todos os idiomas que você quiser. Então, sim, não é uma coisa que é impossível. Então, eu acho que tem que ser uma decisão bem tomada, bem avaliada, etc. Porque é uma vida, merece respeito, merece carinho, tem custo. Então, vários custos. Então, assim, pode ficar doente, o que pode aumentar a necessidade. E disso eu nunca me esqueço que quando eu estava lá em São Paulo, eu fui adotar um gato, e daí tinha uma ONG muito famosa lá que chama... esqueci o nome. Depois que eu lembrar, eu falo. E daí eu olhei lá no site, um monte de gato, eu gostei de um, eu falei assim, eu tenho interesse nesse gato e tal. E daí me mandaram você tem que só preencher o formulário pra gente ver se é apto ou não. Formulário de 17 páginas.
17 páginas, inclusive perguntando se eu conhecia veterinário, qual que era a minha renda, quanto que eu tinha disponível da minha renda para cuidar desse animal. Era um gato, assim, minha casa já estava telada, eles só entregam o animal. Sim, depois que tu... Tem uma visita anterior para ver se realmente está telado e eu tenho que assinar que... Termo de compromisso. Com termo de compromisso que no próximo 1 ano, né, eles vão fazer 3 visitas surpresa em casa para ver se o animal estava bem. Mas aí funciona, E daí né? você vê que daí coisa... você já assusta. Sim, né? Tu assume o compromisso, daí né? Você fala, opa, só o fato Tu de preencher um assume. formulário 17 páginas já dá uma assustada, né? Então, tem que querer, né? eu acho que tem que pensar e daí isso é interessante. Eu acho que isso também é parte do nosso serviço, da nossa atividade, é levar essas informações, não só como médico, mas de entender qual que é a sua melhor escolha. É um peixe, meu. Talvez um peixe possa ser legal. Eu nunca tive, mas talvez possa ser. Mas pelo tempo que às vezes a pessoa tem, né? Talvez um gato viaja muito. Melhor, ou sei lá, uma tartaruga que seja. Então, assim, tem outras possibilidades além do cão e do gato. Então, tem adoção, tem compra de canis que tem bons canis, a gente sabe que tem alguns que não são tão legais assim. Então, tem o que eles têm que a gente talvez ajudar é fornecer essas informações para as pessoas escolher o que é melhor para evitar uma série de outros problemas. Porque a gente sabe que assim, né, essas raças que existem são todas elas produzidas pelo ser humano, né? Não existe uma raça que seja, a não ser o lobo, né, europeu, que tem um gene em todas as raças, mas as raças elas foram feitas de acordo com a precisão das pessoas, né? O cão de pastoreio, né, ele foi refinado para isso. Aquele cachorro e esse refino para se chegar numa raça necessita de uma consanguinidade, onde existe ali o cruzamento entre pares, né, de parentes, né? E isso pode provocar coisa boa, como pode provocar coisa ruim, né? Na biologia é assim. Então, às vezes, o que acontece? Para se chegar a um determinado tipo de animal, que é o recomendado, que todo mundo quer, que é o pequenininho, que é o isso, que é o aquilo, quantos cruzamentos errôneos e consanguíneos nós não tivemos até chegar ali? E aquele cachorrinho ali final, aquele produto final, ele é a soma de todos os erros que ocorreram aqui, né? Então, um problema respiratório, né? Um problema de articular, ou sei lá, né? Hoje a gente tem diversos tipos de problemas que são relacionados à questão do sangue, né? Sangue, né? Da raça. Da raça em si, né? Então isso eu acho que é importante que as pessoas entendam isso para poder, justamente, como tu falou, existem canis de boa procedência e tem aqueles de não tão boa procedência ou duvidosa, né? Fábricas, às vezes, de cachorro, né? Fábricas, às vezes. E antigamente se tinha muito uma coisa que hoje tu já não vê muito, eu acho que é importante isso, que era aquelas feiras de filhote. Hoje tu já não vê com a mesma intensidade que tu via antigamente. Mas quando tinha feira de filhote em Porto Alegre, cara, eu atendia muito, assim, filhotinho que chegava, ficava 3, 4 dias, diarreia com sangue. Gastroenterite. E aí ia a tal ponto que o cachorrinho vinha a óbito, né? Porque, às vezes, o que acontecia? Aquele cara que vendia o cachorro nem sempre era o dono da ninhada. Ele pegava e recrutava filhotes de ninhadas diferentes, colocava dentro de uma cabine de uma caminhonete, levava até o local, todo mundo respirando o mesmo ar, não sabia se tinha vacina, se não tinha, como é que era criado, se não era, se era limpo, se era sujo, né? Então aquilo ali fazia com que existia nenhum meio de cultura próprio para que se disseminasse ali uma virose aí, né? Que normalmente acontecia. E aí o que acontecia? As pessoas compravam o cachorro, ficavam lá 3, 4, 5, 10 dias com o cachorro adoecia e vinha a óbito. E aí, te dou outro. Só que as pessoas não se dão conta das relações afetivas que tu faz com o animal desde que tu escolhe ele. Com certeza, né? Não é só uma mercadoria. Não é uma mercadoria. Com certeza. Tá?
Não é uma mercadoria. Então, essa coisa das feiras, elas tratavam muito isso. Sabe? Até 15 dias, se morrer, eu te troco o filhote. Não é questão de trocar o filhote, entendeu? Porque o problema era que eu estava apegado àquele cachorro. Sim. Né? Aquele cachorro. Então, isso é uma das coisas que, graças a Deus, diminuiu muito. Bastante. Né? Né? Essa questão da feira. E aumentou a questão da adoção. Graças a Deus, Né? né? Que tem bons Isso, cachorros vira-latas, exato, bons exato. F1s aí, né? E eu vou te dizer que assim, ó, pelo que eu trabalho com comportamento, cachorros de rua, às vezes cachorros de rua, mas cachorros adotados, eles têm um grau de afetividade muito maior. Muito maior, né? Muito maior. Né? Tu percebe isso. Né? No meu dia a dia eu percebo isso. E vejo também, às vezes, a questão do inteligência, né? Que eu quero um border, eu quero um isso, um cachorro esperto, cachorro inteligente, fácil de aprender. Cachorro que também é muito fácil de aprender, basta tu saber ensinar. Né? E cachorro que também teve bastante desafio na vida dele. Exatamente, né? Então, exatamente. teve... Né? Bastante traumas que também fizeram com que ele se tornasse aquele tipo de animal. Né? Esses dias eu fui atender um agora há pouco também. Foi pego na rua, aí ela assim, cara, tudo é normalzinho com ela, mas assim, ó, prato de comida, tu não chega perto. Quantas vezes tu não acha que ela teve que garantir isso até ela chegar aqui, né? Sim. Na rua? Tinha que proteger, né? Tinha que proteger. Então, tu tirar isso dela vai demorar um tempo. Porque isso foi uma coisa que sensibilizou ela. A gente precisa dessensibilizá-la. E como que nós vamos dessensibilizar isso? Aí eu começo a tu mostrar como é que tu vai fazer, a alimentação, tal, no papai, isso, aquilo. Então tu começa a dar as dicas para que ocorra esse processo. Mas assim, a maioria dos animais são reabilitáveis, né? Desde que se trabalhe da forma correta para isso. E tenha paciência, né? E tenha paciência, porque uma das coisas mais importantes no comportamento animal é a paciência, né? A paciência que tem que ter com o animal. Às vezes tem que fazer 10, 15, 30, 20 vezes a mesma coisa. Eu tive 3 gatos, 3 foram adotados. O meu segundo foi um gato que foi abandonado lá no hospital da USP lá, e eu adotei ele. Ultra arisco, assim. Eu morava num apartamento que... Eu me assusto quando falo arisco, gato arisco. Que daí era uma peça ali que parecia que era para ser um banheiro de empregada, mas tinha um monte de tralha do dono do apartamento, né? E ele se enfiava ali dentro, ó, eu não via ele. Colocava a ração, a água dele ali na frente, via que ele comia, ia trocando. E dali um mês e meio eu comecei a notar que tinha pelo no sofá, então provavelmente à noite ele saía. Daí ele foi começar a aparecer para mim assim, uns 2 meses depois. Daí com uns 4 meses de noite ele ia na minha cama, e se eu se mexer ele me mordia e ia embora. Ainda me acordava porque me mordia. E daí passou uns 6, 7 meses, daí ele começou a interagir comigo legal, assim, e tive muita paciência. E até tem foto dele, assim, às vezes de viajar 10 dias e voltar, ele abraçar eu que nem gente, assim, ter ele abraçado. Construiu então, isso, né? Foi uma construção. Isso, Então, se você tiver paciência, etc., muitos desses animais traumatizados, talvez a resposta seja muito mais gratificante também. Sim, né? com certeza. O gato, para te ver, é uma condição bem diferente do cachorro, né? Eu sempre digo que o gato e o cachorro, a diferença o cachorro é o telefone, o gato é a secretária eletrônica. O cachorro, tu diz alô, ele responde alô e já sai, né, interagindo. O gato, tu tem que deixar o recado, quando ele quiser, ele volta. Aí ele te retorna, né? Então, tu vê 7 meses para te poder, né, fazer com que a aproximação chegasse. Mas felino é assim, né? Tem essa diferenciação comportamental entre o canino e o felino. Justamente por ter isso é que o gato ele se torna um animal mais independente. Né? Sim. Animal mais independente, que é aquilo que tu pode chegar a ter um gato no final de semana e dormir fora e o gato ficar em casa. O cachorro já nem fica sempre ruim dá, nesse processo. já fica ruim, né? Não, isso é muito bom. Assim, a maioria das pessoas que eu conheço que tem história de adoção, etc., a maioria não. Difícil quem tenha se arrependido, assim. Se tiver um pouquinho de paciência... É verdade, é verdade.
Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, semana passada a gente teve uma notícia aí muito importante, eu acho que para a humanidade em si, que foi a utilização do coração de porco no ser humano. Tu chegaste a ouvir Vi. essa matéria? O que tu acha disso? O que tu acha dessa situação da utilização de órgãos em animais pré-preparados para isso? Olha, acho que isso é uma conversa bem difícil, né? Então, se olhar para a parte médica, acho que exclusivamente médica, acho que é um avanço sem precedente, né? Na verdade, agora foi feito um transplante cardíaco, né? E no fim do ano passado tinha feito um renal, já Renal, de porco. exatamente. Então, Preparado se olhar com medicina, eu acho que realmente é uma coisa muito à frente e acho que é fantástico, especialmente porque a gente sabe que tem um monte de gente que talvez se tivesse essa chance estaria vivo hoje e acabaram morrendo na fila de transplante por doenças mais graves, e talvez isso inclusive possa ser uma possibilidade, claro que no futuro, para a gente também, né? Exato. Isso vir para a gente. Talvez a gente tenha que também conversar com a questão ética, né? De produzir esse animal, né? Então, assim, teoricamente o porco é considerado um animal de produção, né? Então, e tem uma semelhança muito grande, né? E a semelhança genética é muito próxima, né? Então, mas medicamente eu acho que isso é um avanço incrível. É um divisor de águas dessa Sim, parte, porque né? De transplantes, principalmente. Pele também, eu acho que já tinha alguma coisa assim, de se utilizar, né? Pele de suínos também. Sim. Né? Na verdade, o suíno é um animal que foi mais adaptado a esse tipo de uso, né? Eu acho que sim. Se a tecnologia permite não usar, eu acho que seria um plano ideal da perfeição. Mas no caso de não ter, e isso ser o método de poder salvar mais vidas, não sei, talvez seja uma possibilidade sim a se pensar. Obviamente que foram 2 casos, né? Sim. De cada iniciais. Isso não quer dizer coisa muito nova, né? que vá conseguir fazer isso e até a gente vê quanto tempo isso vai durar também, né? A gente não sabe, justamente. O renal aí provavelmente vai estar com 6 meses, então a gente já está com a curto prazo aí, que é 6 meses de avaliação, né? Então, mas eu acho que também isso pode gerar entendimento de fazer um xenotransplante, né? De talvez eu modular isso de uma outra maneira em laboratório e conseguir entender todo o processo imunológico para transplantar um tecido diferente, né? Então, até as próprias células tronco, né? Foi uma coisa que meio que deu uma sumida, né? Deu uma sumida agora, mas foi uma coisa que meio que quando estourou, né? Parecia que era a salvação de tudo, né? Pois é. E aí hoje a gente já não vê mais essa importância assim que se dava a isso, né? Mas eu acho que todo tipo de descoberta, todo tipo de trabalho sempre é válido nesse tipo de questão da célula-tronco, acho que foi uma infelicidade das pessoas querem queimar etapas de um processo de aprendizado e de formação de conhecimento, né? Então, ainda faltava muito conhecimento básico e já estava tentando conhecimento aplicado, né? Então, claro que isso é uma gangorra que geralmente anda, você aplica, daí você volta para o básico, vai. Sim. É um processo. É uma queda de braço, né? É uma queda de braço ali, né? Mas só que acho que se forçaram muito tentar aplicar isso de uma maneira muito rápida, sem realmente compreender muito bem ali a parte básica, né? E daí caiu na mão também de pessoas mal intencionadas, né? Que acabaram usando isso de maneira inadequada. Vai saber se tinha realmente célula-tronco ali. Sim. Então, acabou queimando um descrédito de uma terapia que, para algumas coisas, comprovadamente funciona, né? Mas só que acabou que agora ninguém acredita mais. E a gente vê que, às vezes, isso, né? Uma questão de dar um pico de moda de alguma coisa e depois queima o os negócio. modismos, eles estão aí para isso. A gente vê isso com as raças, né? O modismo do pastor alemão, o modismo do Golden, o modismo do Rottweiler, o modismo do Doberman, né? Sempre existiu essa questão do modismo, sim. né?
entre as raças em si. Eu acho que isso é É uma coisa nossa, né? Nossa, é coisa do ser humano. Do ser humano Neuroses humanas, sim, né? de Neuroses ter essa humanas. coisa do momento, daí troca. A mesma coisa vestimenta. Exato. Hoje o liso é bonito, daqui 2 anos é o xadrez, depois é o listrado, e daí volta o liso, daí volta o xadrez, volta o listrado. São nuances, né? E fica nesse círculo aí. Esse círculo que vai então, acabar. mas é interessante, porque isso às vezes me entristece. Até estava conversando uns tempo atrás com uma professora que trabalha com essas terapias alternativas, e eu falei para ela, tem que dar um jeito de começar a regular essa galera, porque vai cair na mão de um monte de gente, a galera não vai fazer direito e vai queimar. E vai sumir isso. E daí você que está fazendo direitinho, fulano que está fazendo direitinho, vocês não vão conseguir vender, com isso. porque cai em descrença geral, porque está na mão de gente. Então, sempre tem que ter algum mecanismo regulatório, né, para a gente conseguir caminhar. Então, a ciência ela é complicada, né? Então, a biologia é diferente da matemática, 2 e 2 nem sempre é 4, né? Às vezes eu fico vendo assim, eu gosto um pouco de astronomia, fico vendo assim, bem amadorzão, e eu vejo os caras com precisão de equação, etc, fico olhando, nossa, a gente não tem precisão. Não. A nossa, você se eu dar um remédio para você pode fazer alergia e eu não. Sim, então exato. O indivíduo, né? E assim, as pessoas têm que aprender que a gente trabalha com o indivíduo. Então, assim, a resposta é individual, né? Então, e é bem complicado, né? Então, mas eu fico com pena de ver algumas terapias que teriam boas aplicabilidades, claro que não são salvadoras do mundo, mas teriam boas aplicabilidades que às vezes caem na mão de charlatões aí e pessoas que de repente não têm o conhecimento adequado para aquilo, né? E acaba estragando uma forma aí de trabalho que poderia ser tão benéfica, né? Talvez a anestesia que mata seja exatamente dessa galera que não é formada, capacitada para sempre fazer começo isso. Não existe receita de bolo, entendeu? Não existe receita de bolo, porque cada animal é diferente um do outro. Sim. Né? As pessoas às vezes me ligam e dizem assim, doutor, meu cachorro está vomitando, o que eu dou? Dá uma consulta para ele. Dá uma consulta para ele. Dá uma chance dele ser avaliado. Dá uma chance para ele ser avaliado por alguém que entenda. Né? Porque diz, não, mas eu te digo, ele está assim, o vômito amarelo, o vômito branco, o vômito... Tá, mas e a mucosa? E está tomando água? Como é que está? Então, tu tem que fazer a veterinária, como dizer, não é só uma questão de tu dizer, o que é bom para os vermes. Bom para os vermes é um cachorro gordo. Sim. Isso é bom para os vermes. Tem bastante comida no intestino. O que é bom para a pulga? O que é bom para a pulga? Tem bastante cachorro perto. É ótimo para a pulga isso. Né? Mas tem um remédio para os vermes. Né? As pessoas elas não têm essa... Né? O que o verme está doente. Né? Então, são coisas assim que a gente vê que falta muita informação. Né? Uma informação didática, uma informação que todo mundo sabe, às vezes, como eu falei, essa da matilha e da família. Todo mundo sabe isso, mas as pessoas às vezes não se dão conta disso. Né? É tão real, é tão na cara que está aquilo ali, mas a pessoa não se dá conta. Então, a questão da receita de bolo é uma coisa que todo mundo acha que é o normal. Eu dei para o meu cachorro, dá para o teu, que também vai ser bom. E aí dá as merda, né, meu? Aí dá merda. Aí dá o problema. Porque depois que o cachorro já está em tal ponto, ele procura o veterinário. Aí o cachorro vem a óbito. O cara matou o meu cachorro. Eu tive caso, cara, que assim, eu vou contar parte deles, sabe? Porque são pessoas que eu atendo e continuo atendendo, porque essa pessoa é uma pessoa muito centrada. Mas tive caso de eu atender um cachorro com Yorkshire, com 18 anos, pesando quase 18 quilos. Uau. Era uma melancia com 4 palitinhos. E o cachorro com uma dispneia, com insuficiência respiratória tremenda, né? Não conseguia respirar, meio arrochado. E ela me chamou na madrugada, eu olhei e disse, o cachorro está com insuficiência respiratória, né? Apliquei um broncodilatador para facilitar. Nisso sai a filha da senhora do quarto, uma guria obesa, seus 240, 250 quilos.
pega o cachorro, e o cachorro lutando contra o intestino. Olha só, deixa ele no chão, porque ele foi medicado agora. Não, ele gosta mais de ficar aqui comigo. E o cachorro relutando, e relutando, e relutando. E eu dizia para ela, solta o cachorro, solta o cachorro. E ela não soltava o cachorro, e daqui a pouco eu vi que o cachorro defecou. Tu sabe o que acontece, né? Quando consegue, libera os esfíncteres, né? Então, E eu disse, esse cachorro está morrendo. Aí ela pegou o cachorro, olhou o cachorro, assim, o cachorro. Eu peguei o cachorro, botei no sofá, movimento e tal, e respiração, e boca a boca no cachorro. Fiquei, acho que uns 7 a 8 minutos ali, cara. Morreu. Aí ela me olhou e disse assim, tu matou o meu cachorro. Tu matou o meu cachorro. Quem matou o teu cachorro foi tu. Aí é sorte que saiu o irmão dela e disse assim para ela, disse, não, quem matou foi tu, é tu que dá McDonald's pro teu cachorro, tu dava batata frita, tu dava pizza pro teu cachorro, tu dava chocolate, não sei o que, sabe, para chegar ao ponto assim, eu vou te dizer, 18 anos, durou muito, cara. Com certeza. Durou muito, meu. Durou muito. Cachorro guerreiro. Ah, então, às vezes acontecem esses problemas assim, sabe? Sim. Do proprietário querer virar o jogo e achar o culpado no teu atendimento. Isso é complicado porque está descrito na literatura, né? Então, tem as fases do luto, né? Então, sim. Tem cada momento específico ali já está. E eu vejo que, especialmente pela essa mudança do que hoje o pet representa para as pessoas, isso está cada vez mais evidente, né? Então, então o luto deles também fica cada vez maior, cada vez mais fácil da gente enxergar. A questão é que a gente não tem que aprender a trabalhar com isso também, né? Que formação para isso a gente não tem muito, né? De como lidar com uma pessoa que está passando com luto, como a perda, né? Trabalhar a perda, como trabalhar, como não atrapalhar nesse processo também, né? Sim, então, sim. Eu não me esqueço que em 2016, eu fiz um estágio nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, e daí, óbvio que por ser professor aqui, naquela época não estava recebendo brasileiro lá, e o professor falou, não, é professor lá, etc. Teve uma facilidade. Teve uma facilidade, abriu as portas lá, daí foi me levar para conhecer a universidade inteira, né? E daí tem um espaço lá no campus, no prédio da veterinária, que simulam um tronco, simulam um laboratório, simulam um consultório, etc., para justamente fazer simulações. Então, está lá no consultório, então vem um ator, e o ator simula que é um tutor difícil, é um que teve uma perda, é um que não quer aceitar o tratamento, que não quer pagar, que está questionando. Você coloca situações que tu vai encontrar. Daí, porque eles também treinam coletar sangue, etc. Um monte de outros processos, né? Eles chamam de habilidades clínicas, né? Clinical skills. Daí vai do 1 ao 4. São 2 anos que eles ficam ali treinando situações para tentar já vivenciar ali, para já tentar entender como contornar, como lidar com essas situações, né? E daí eu vejo nas graduações nacionais, eu nunca vi nada parecido com relação a isso, né? E daí a gente sai, malemar, sabendo as partes médicas, que a gente vai aprendendo, vai lapidando, né? Isso é um processo contínuo, né? Como a gente já comentou. E daí a gente também tem que aprender isso, daí também tem que aprender matemática financeira, daí tem que monte de outras coisas. Mas essa parte psicológica, administração, tudo. É muito difícil, né? Então, é um ramo muito específico, é um ramo que também tem muita individualidade, né? Então, a própria reação das pessoas ao luto, tem pessoas que passam bem tranquilo, tem pessoas que é bem conturbado. E às vezes, para a gente, é difícil. Difícil. É uma perda pra gente também. Claro, né? até porque normalmente tu atende o cachorro desde o filhote, né? Tu acompanha todo um processo. Né? Eu já tive 28 anos de formado, já peguei cachorro, fiz a primeira dose e cheguei a ter que fazer eutanásia nesse cachorro. Com 18, 20 anos. Né? Então, como que tu não vai te apegar afetivamente? Né?
Eu dificilmente eu não choro, porque eu sinto isso. Né? É uma sensibilidade. E eu tenho uma ligação muito grande com o cachorro. Né? Eu, desde de criança, eu vou te fazer essa pergunta depois, mas como eu quis ser veterinário? Eu morei numa fazenda. Até os 12, 13 anos eu morava numa fazenda, lá no interior de São Gabriel. E meu pai criava ovelha. E eu pegava muito cachorro, né, na fazenda, tinha vários cachorros, mas é aqueles cachorros criados comendo polenta e sobra de comida, na minha época, né? E eu brincava de ser veterinário, com 7 anos. Eu tinha uma mesinha que eu botava embaixo de uma pitangueira, que ali era o meu atendimento veterinário. Fazia a receita, olhava os ouvidos dos cachorros, brincava de aplicar injeção, que não era injeção, uns palitos, né? Sim, sim. E aí o meu pai criava ovelha e sempre foi mesmo assim, olha, isso aqui é um lugar de trabalho, isso aqui não é um lugar de lazer. Então assim, ó, controla esses cachorros. O dia que um cachorro desse teu me matar uma ovelha, eu mato tudo os teus cachorros. E, de fato, sabe, aconteceu. Um dia eu fui para a escola de manhã. Quando eu voltei da escola, eu usava uma Kombi da estação experimental para ir e voltar da cidade. Essa Kombi me deixava no corredor. Eu andava uns 100 metros no corredor para chegar nas minhas casas, né? E tinha uma moreira do lado, assim, no corredor. Assim. Quando eu entrei no corredor, assim, eu olhei e vi 20 cachorros enforcados. E eu larguei meus livros e saí correndo, né, cara? O que aconteceu? Aí cheguei lá, o capataz que trabalhava com meu pai disse assim, Pedrinho, mataram o carneiro do teu pai. E ele mandou matar tudo. E botar lá na frente para te ver quando tu chegasse. Ali eu percebi que eu deveria ser veterinário. E nunca mais tirei da cabeça isso. Entendeu? Então, a veterinária, ela entrou em mim cedo. Porque a gente diz, né, não é tu que escolhe a veterinária, é a veterinária que te escolhe, né? Uhum. E aquilo ali eu acompanhava todo, até hoje, cara. Né? Eu sinto isso ainda. E essa questão é muito, muito frequente ainda em mim. Né? Na questão de tu querer ter o animal, pô, tem que ter obrigação disso. Né? Tu tem que ter a responsabilidade para ter um animal. E eu vejo muito ao contrário disso. Né? As pessoas terem, mas quem cuida é o pai, é a mãe, é o avô. Ah, tá na minha tia. Ah, o meu cachorro. É teu cachorro ou não é teu cachorro? Né? Assume. Então, o meu filho tem um gato, mas eu disse assim, ó, cara, eu gosto de gato. Mas assim, ó, eu não vou alimentar, é teu gato. Ah, então, assim, ó, eu vou te cobrar. Sim. Eu vou te cobrar. É isso que eu vou fazer. E é o que eu faço. Então eu chego em casa e ele já diz, ó, já limpei a caixinha do gato, já dei comida pro gato, ele dá um checklist do gato, tá? Mas é isso aí. Agora me diz tu, cara, como é que tu descobriu a veterinária na tua vida? O que te levou a ser Dr. Leandro Fadel? Eu acho que a maioria da resposta aqui é a resposta mais padrão que veio desde criança, né? Então, é uma coisa que a hora que eu comecei a pensar o que eu poderia ser da vida, eu sempre, desde que eu me lembro de criança, sempre tinha essa possibilidade de ser veterinário, né? Então, e daí eu me lembro muito que eu sempre indaguei muito as pessoas que eu conheciam e na minha época da USP eu conhecia muita gente do começo da faculdade, eu perguntava para muita gente, a maioria respondia, desde criança sempre queria. Uhum. Então, acho que é essa coisa que a veterinária nos escolhe. Astronauta, jogador de futebol, bombeiro, né? Tudo isso eu acho que faz parte né, daquela coisa do herói, né? Da criança, né? Eu acho que vem dessa coisa de querer fazer o bem, né? Então, e é difícil de explicar. Diferente de falar assim, depois que eu fui conhecer, quis fazer um curso específico ou não. Mas na veterinária, acho que é uma coisa que nasce, floresce dentro de você e a hora que você vê, sim, não tem. É o que roda dentro do seu sangue, né? Então, às vezes a gente passa provavelmente você já deve ter passado em algum momento na sua carreira de falar, vou para outro canto. Questionar, né? De se questionar, mas a hora que você vê o que faz correr o sangue na sua veia, não, quando acontecia uma dessas assim, que era chegar, por exemplo, essa do gato,
né? Quando chegou no final, eram 5 horas da manhã, cara. Eu olhei para minha clínica toda detonada, tudo, e eu disse assim, bah, meu, o que eu preciso para pagar minhas contas, né? O que eu preciso passar para isso, né? Mas, infelizmente, às vezes tem todas as Todas áreas. as profissões também têm os seus né? percalços. Tem. Né? É que nem eu digo, quando tu senta numa mesa de bar e tu diz que tu é veterinário, meu, acabou a tua noite. Sim, sim, Né? sim. Porque eu sempre tem tenho um aquele meu cachorro. Eu tinha um cachorro há 20 anos atrás, e aí ele corria, ele mordia o olhado. Assim, o que era isso, hein? Olha, um tique nervoso. Tá? Sei lá, né, meu? Tem bola de cristal aqui pra gente poder, né? Poder ter o conhecimento. Mas assim, eu sou muito grato pela veterinária, né? Apesar de muita gente falar de mal da profissão, né? E daí acho que volta um pouco dessa conversa nossa de ser responsável, né? Acho que talvez muito dos veterinários que falem mal é porque eles também não souberam Sim. se valorizar, não souberam Exatamente. crescer dentro da profissão. Assim. Conheço muita gente veterinária e conheço muita gente bem de vida, feliz, satisfeita com a profissão, etc. Então, e não só numa área, em várias áreas. Então, assim, é uma profissão gratificante. É difícil, sim, não é uma profissão simples, não é fácil, mas eu acho que sim, é uma profissão muito gratificante, assim. Então, por mais que às vezes a gente bate aquelas... Sim, que a gente tem que respirar fundo e talvez a gente pense, não, vou fazer outra coisa, o que eu posso fazer de... Não, mas o amor mas você vê, é uma coisa que está dentro, é incondicional sua. Né? É um vício, né? Eu digo, é um vício que eu tenho, é esse. É o cachorro, é a droga, né? Que faz com que tu corra atrás sempre das coisas, né? E quando tu vê uma coisa assim, que tu pega um animal que tu tá assim naquela guerra, porque tu traga uma guerra, né? Quando o animal tá doente, assim, então ali tu entra com tal medicamento, tu entra com isso e tal, e vê a resposta. E quando tu vê o bicho, como vê aquela vaca que tava com um terneiro mamando, com os pontos de pé, né, cara? Aquilo foi uma coisa que valoriza, né, o processo. No meio das perdas tem grandes vitórias também, essas que fazem a gente mover para frente. Mesmo porque cada um tem sua hora, né? A gente tenta brigar, mas chega o momento que está no fim. Chega né? na hora certa e é verdade. O importante é a gente também, como nesse processo de vida do paciente, é fornecer a melhor condição para ele. Né? Salvar nem todos, mas cuidar bem a gente consegue cuidar de todos, né? Mas, Leandro, assim, ó, como também estamos falando que tudo chega no seu fim, né? Estamos chegando no fim do nosso podcast aqui. Né? Gostaria de agradecer imensamente a tua presença. Né? Tu é uma pessoa super qualificada, uma pessoa de excelente bom papo. Né? Poderíamos ficar aí 3, 4 dias falando de cachorro, né? Que não teria problema, o assunto não seria o problema. Com certeza. Né? E gostaria de agradecer ao povo que está ainda nos ouvindo aí, que está... assistindo aí ao nosso podcast, né? Que foi um prazer enorme estar com vocês. Vou te dar um tempo para poder fazer as tuas despedidas aí. Eu gostaria de dar um abraço lá para um amigo Cláudio, amigo Arovaldo, lá de São Gabriel, que estão de aniversário hoje. Fiquei de dizer isso no ar, né? E teve mais alguns assuntos assim que a gente pediu para mim tocar assim, que eu acabei não falando, mas no contexto geral a gente falou bastante da área da veterinária e do assunto pet. Né? Então, deixo contigo aí um tempinho para poder te despedir do povo. Gostaria de agradecer a oportunidade, é uma honra sempre falar. Então, de novo, acho que a veterinária é uma coisa que corre na minha veia aí, que não tem como falar. Então, para mim é sempre uma honra poder participar disso. Agradeço demais o convite, desejo sucesso aí ao Petcast, então que esse seja o primeiro de muitos e muitos e se possível retorna aí, né? Fazer um momento aí que eu possa voltar aí claro, para a gente conversar mais aqui. Exatamente, também vai ser um prazer. Para algum assunto às vezes até mais específico, né? Sim. Dentro da tua área. Assim, tem bastante coisa para a gente conversar. Tem bastante coisa. Tá ok, pessoal? Patrocinadores que estejam interessados em patrocinar o Petcast, nos procure. Estamos precisando de vocês. Valeu, um abraço.